Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Retorno aqui para a apresentação de mais um Bem Viver Corpo e Mente, um programa que chega até vocês com o intuito de melhorar a qualidade de vida de cada um, de pensar sobre a sua vida, sobre seus sentimentos, sobre sua vida emocional e querendo então trazer uma melhor qualidade e uma preocupação com o autocuidado, que a gente possa ter essa preocupação, que a gente possa buscar o autocuidado como uma forma de viver melhor. E hoje a gente vai falar sobre o Novembro Azul, né? O Novembro Azul que é dedicado à saúde masculina, né? À saúde do homem. É um mês onde se tem um foco na prevenção dos cânceres, né? Dos cânceres masculinos, enfim, e da prevenção, a prevenção primária, a prevenção secundária. A primária mais relacionada àquelas questões de exercício físico, de prevenir mesmo, né? A questão de não deixar acontecer, a questão de não ingestão de álcool, de drogas, do cigarro, né? Exercício físicos, eu já falei, e realmente preservar a sua qualidade de vida. Enfim, todos esses fatores que vêm antes ainda da prevenção secundária, que é aquela que se faz lá no consultório médico, na consulta, né, no nosso check-up anual, naquela nosso olhar sobre a nossa saúde, né, que é os exames preventivos de exame de câncer de próstata, né, e outros cânceres também que pode acometer a saúde masculina. Mas, em especial, hoje eu quero falar sobre a questão da saúde mental do homem, né? Que é o meu foco, que é a minha especialidade, naquele sentido de que a gente tem que buscar também a nossa saúde mental, que ela pode estar muito próxima e eu diria até junto com a nossa saúde física. Nós temos que fazer nossos exames, nós temos que nos prevenir, a gente tem que fazer toda a prevenção primária que eu falei antes, né? Mas nós também temos que fazer essa prevenção secundária. Aliás, essa prevenção no sentido de preservar a nossa saúde mental, de buscar essa questão de estarmos bem emocionalmente. E uma das coisas, né, que impede muito dos homens de buscar ajuda psicológica, ajuda, né, emocional, é esse tabu que se tem em relação ao machismo, né? Esse machismo que nos impede de nos ver como seres humanos que precisamos de ajuda. Nossa cultura, isso é cultural, esses estigmas, né, acompanham o homem culturalmente ao longo da história da humanidade, de ser o provedor, de ser aquele forte, aquele que mantém a família, aquele que não pode adoecer, que não pode ser fraco, não pode ser visto como fraco. E se ver como alguém fragilizado emocionalmente é uma situação de muito estresse para o homem, né? É reconhecer, né, da sua vulnerabilidade, que não consegue fazer tudo sozinho e que não é uma fortaleza. Mas socialmente as pessoas cobram isso da figura masculina. As pessoas impõe esse estigma e principalmente a sociedade familiar, né? O núcleo familiar começa por ali, quando a gente cobra do menino lá na sua infância, na sua mais tenra infância, que não pode chorar, que o homem não chora, que o homem não é fraco, que o homem tem que conquistar as meninas, esse guri vai dar trabalho, porque vai conquistar todas as meninas. Então se impõe, né, esse perfil que vai atrapalhar muitas vezes, e na maior parte das vezes, né, esse autocuidado emocional que o homem precisa. E até essa questão assim de se mostrar frágil, de chorar, de não ter vergonha das suas fragilidades, de entender
que ele não precisa cumprir esse papel. E nessa fragilidade é que está a sua fortaleza. E nesse demonstrar-se frágil, é que está a sua fortaleza, porque ninguém é tão forte, né? E numa sociedade que nos cobra isso, mostrar que precisa ajuda, se mostrar frágil, significa ter muita coragem. Precisa muita coragem para a gente se demonstrar que é frágil, que precisa de ajuda sim, que sozinho a gente não sai de crises, né? De crises profundas de depressão. E eu diria mais que o autoconhecimento, que a terapia, as várias formas de buscar o autoconhecimento, ela é um processo que muitas vezes evita uma depressão profunda. A maior parte dos suicídios, né, de 10 suicídios, 6 são homens, 6 a 7 são homens que se suicidam, né? 95% da população carcerária e marginalizada e que vivem na criminalidade são homens. Em torno disso também as pessoas, são homens que cometem homicídios e que são vítimas também, um alto número, em torno de 80%, de pessoas que são vítimas de homicídios, que são homens, né? Então a gente vê o quanto a figura masculina está fragilizada na nossa sociedade e que muitas vezes a gente atribui essa fragilidade, aliás, esse perfil mais impositivo, mais conquistador, mais competitivo, a testosterona saiu, né, que é o hormônio masculino, o principal hormônio masculino que caracteriza a sua masculinidade, né? Se atribui a esse hormônio, mas a gente sabe que tem um fator educacional muito importante aí, esse fator em que o menino é impelido, é jogado, né, para competir. Ele tem que ganhar sempre, e isso, ele tem que ser o primeiro sempre. Isso também muitas vezes com a menina acontece, com certeza, mas para os meninos isso é muito mais forte, por conta desses aspectos culturais que eu falei, né? Então, cuidar da sua saúde mental está relacionado a questões do autocuidado, né? Do gostar de si mesmo, de ter uma autoestima elevada e entender que você pode se mostrar frágil. Então, eu diria assim que o homem não tem que estar submetido a essas questões e superar isso para poder buscar ajuda e se autoconhecer e buscar esse autoconhecimento que eu falei antes, né? Para evitar situações de risco, para evitar situações de estresse. O homem no trabalho também, né? Também tem estatísticas que dizem que mais de 80% dos homens não verbalizam, não dizem a verdade quando se afastam do trabalho por estresse. Eles simplesmente se afastam dizendo que é problema de saúde e não reconhece que é um problema emocional, que é algo que ele não deu conta, né? Então eu diria assim, homens, se cuidem, né? Nesse mês em especial, né, do Novembro Azul, nós temos que buscar esse autocuidado, porque nós precisamos, né, de que nós todos, né, enquanto humanidade, sobrevivemos, que a gente se cuide, que a gente possa estar melhor, que a gente merece estar melhor enquanto pessoa humana, né? E não é porque é homem que a gente não vai ter esse olhar, que a gente merece
se cuidar, a gente tem uma vida pela frente, e isso a gente vai passando de geração para geração. Eu tenho certeza que está mudando, eu vejo essa mudança no jovem de hoje, o menino jovem, o adolescente jovem, o adulto jovem também está buscando, cada vez mais a gente sabe que tem pessoas, homens procurando ajuda emocional e não se importando ou superando esse estigma, né, de ter que ser o forte. A gente sabe que as estatísticas têm mostrado isso, mas nós temos que melhorar mais ainda. E nós, enquanto mães, enquanto mulheres, temos que apoiá-los nesse sentido. E não, muitas vezes, criticar também, porque o homem apresenta uma certa fragilidade e nós, mulheres, na nossa carência ou na nossa necessidade de querer ser protegidas, a gente acaba minimizando muitas coisas do masculino, né, do companheiro, minimizando no sentido de dizer isso não é nada, isso é frescura tua, né, olha que fracote, e ainda usando termos pejorativos, inclusive, que deixa o indivíduo, o marido, o companheiro com autoestima mais baixa ainda. Vamos trabalhar em cima daquilo que ele tem de bom, né? E infelizmente a convivência faz com que a gente aponte só aquilo que a gente tem de ruim, né? Que o companheiro tem de ruim, e o companheiro vice-versa. Não estou dizendo que é só a mulher que aponta o que o homem tem de ruim, mas o companheiro também, normalmente, a rotina muitas vezes leva a isso. Então a gente tem que procurar ajuda para sair desse círculo vicioso e poder estar sendo parceiros realmente, para que a gente possa crescer junto, amadurecer junto, né? Homem e mulher terem uma história de companheirismo. E nós, enquanto mães, também temos que ter esse olhar, né, diferente sobre os nossos filhos homens. Eu sei que a atração entre mãe e filho homem, ela é mais significativa do que a mulher, né? A conexão entre mãe e filho homem, ela é maior do que entre a menina, a mãe e a mãe, né? A gente sabe que a menina é mais ligada à mãe, isso é a teoria freudiana, né? Freud já explicou através dos conceitos de complexo de Édipo, ou complexo de Eletra para a menina, né? Complexo de Édipo é para o menino. Esse primeiro objeto amoroso, que para o menino é a mãe e para a menina é o pai, né? E dentro todas essas relações há uma proximidade maior da mãe com o menino. Então, e quem cuida e quem cria as crianças, quem educa a criança, ainda hoje são mulheres. Praticamente hoje o homem está fazendo mais parte. Eu sempre falo, já falei aqui em outro programa, que o homem também está se inserido nessa questão da educação dos filhos, querendo cuidar, né? Eu sei que em um país europeu são 2 anos de licença, e eu li uma matéria onde dizia que o marido dividiu, né? E há essa possibilidade. 1 ano a mulher ficou, o primeiro ano onde a criança é mais ligada a essa mãe, tem as questões de amamentação, a mãe ficou com essa criança 1 ano, e o segundo ano ficou o pai com a criança em casa, cuidando da criança, enquanto a mãe trabalhava, né? Então há uma mudança, a gente tá vendo essa mudança, mas nós precisamos avançar cada vez mais. Vocês, homens, têm que tomar o espaço de vocês dentro da educação dos filhos. Porque quem educa, infelizmente, ainda na nossa sociedade, quem cuida, quem tem todos os cuidados com os bebês, normalmente é a mãe. E tem exceções, com certeza, tem muitas exceções. Mas até pelo vínculo, né? Muitas vezes ali de recém-nascido, enfim, é meio natural até que a mãe se envolva mais nesses cuidados. Mas o homem pode ir ocupando seus espaços, porque como existe essa afinidade mais entre mãe e filho, ou entre babá e menino, né? Normalmente são mulheres que cuidam das crianças, babá, mãe, vó, tia, tata, enfim,
normalmente esse perfil tem sido delegado, esse papel tem sido delegado à mulher. E nós acabamos nos ligando mais e protegendo e super protegendo esses meninos. Eu acredito muito que essas questões estão muito ligadas a essa questão social, essas questões de que o homem se marginaliza mais, que o homem, inclusive, morre mais cedo, né? Tem estatísticas também que mostram que a mulher, normalmente, eu acho que está em torno de 5 anos, que vive mais do que o homem, né? Morre mais de infarto, né? Que seguram mais o estresse, que não reconhece as suas dificuldades, que não procura ajuda. Então, assim, eu quero alertá-las, né? Alertar quem cuida das crianças, que a gente tem que acolher esse menino, né? A gente tem que acolher, mas não super proteger, deixar ele trilhar seu caminho, porque o mundo não vai estar a seus pés quando ele sair para o mundo, quando ele estiver, né, jovem, adolescente, né? Depois jovem, depois adultos. O mundo não se curva aos pés dessa criança. E ele muitas vezes se rebela, ele se torna inclusive uma pessoa, né, rebelde, muitas vezes, querendo mudar e fazer o que quer da sua vida, em função dessa superproteção, e porque ele lá na vida adolescente ou na vida adulta, a sociedade, o mundo que ele vive, em que ele vai se inserir, não se curva a ele. Ele vai ter que conquistar o seu espaço, né? Ele tem que aprender a ser sedutor e conquistar aquilo que ele quer. E não nós darmos de mão beijada. A gente, às vezes, tem mãe que, né? E eu não me tiro dessa, muitas vezes tem uma conexão tão grande com um filho homem, e tem exceções também nisso, né? Que ela até adivinha o que o filho quer, ele, né? Às vezes não precisa nem falar que ela já tá dando na mão o que o filho quer. E essa atração, né? Ela é natural, ela pode acontecer, só que a gente tem que tomar o cuidado de não estar super protegendo e fazendo com que esse menino lá fora, depois na vida adulta, se torne alguém frágil e que possa entrar nesse mundo da criminalidade, da marginalidade ou simplesmente da rebeldia, né? Muitas vezes querendo até usar droga para ir contra essa sociedade que não dá tudo o que ele quer, não é tão receptiva como ele espera que seja, né? Então, esse alerta a todas as mães, a todas as educadoras, as profs, né? Que a maioria é mulher também. Eu esqueci antes de falar das profs, né? As profs, né? Elas também normalmente se relacionam melhor com os meninos. E é bem natural. As meninas competem com a figura feminina da prof, né? Querendo ocupar o mesmo espaço muitas vezes. E é muito mais fácil lidar com o sexo oposto porque ele não está competindo com a gente. Então, tomar esse cuidado, rever conceitos, né? Rever posições em relação a essa fragilidade do menino, que ele pode se mostrar frágil, sim, que ele pode, que ele deve procurar ajuda, que a mãe, a prof está ali para ajudar ele, mas que impulsiona ele também para o crescimento, que impulsiona ele para o desenvolvimento e para conquistar aquilo que ele quer. Pessoal, então era isso hoje, a minha mensagem, né? Falar um pouquinho da importância do autocuidado masculino, físico, né? Não deixando de esquecer esse lado físico da prevenção primária e secundária, dos cânceres que pode acometer o masculino, né? Que são mais característicos de homem, que são de próstata e de pele, se eu não me engano, são os mais comuns nos homens.
mas tem uma enorme quantidade, né, de outros cânceres que são mais característicos do homem. Então, assim, esse autocuidado, da importância desse autocuidado e de se mostrar frágil, de procurar ajuda, que faz bem, a gente evolui e a gente vai passar isso para os nossos filhos, né, para os filhos de vocês, que a gente não precisa ser super-homem. A gente pode ser só alguém em evolução e que sabe reconhecer seus erros, que sabe reconhecer suas deficiências, mas que pode superar elas também. Obrigada e até o próximo programa.